Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou te contar 2 exemplos da minha vida que aconteceram há muito tempo, mas que me serve de ensinamento até hoje. Um é que quando eu tinha 19 anos eu passei num concurso e eu fui trabalhar no INCRA. E nesse lugar eu tinha uma assistente, né, uma assessora do meu chefe. E essa mulher era uma mulher muito bem relacionada. O marido dela tinha uma alta posição na política. Ela também entrou lá por política. O nosso chefe era uma pessoa extremamente influente. E ele tinha relacionamento com o presidente da República na época. E essa mulher, ela era uma mulher muito assim, espontânea, mas ela falava muito palavrão. E eu comecei a observar como que ela se comportava e ela falava dessa mesma forma, com essas palavras horrorosas de se ouvir, mas ela falava com o chefe, falava com as pessoas e ria, e eles riam juntos. E eu comecei a entrar naquilo. Comecei a falar muitos palavrões também. E de repente, alguém me chamou a atenção para a forma que eu aí estava conversando e disse que era muito difícil ficar perto de mim com tantas palavras né, de baixo escalão. Então, eu tive que me policiar e tive que consertar o meu estilo de vida. De repente também, passa algum tempo, eu vou trabalhar nesse agora do meu trabalho atual e o meu chefe, tudo que eu falava, perguntava para ele, ele sabia de memória. Todas as informações, ele não precisava consultar nada e eu perguntei a ele, por que você sabe todas essas coisas de cor? Por que você guarda? Ele falou assim, porque é melhor do que pesquisar, do que procurar. E esses 2 ensinamentos, eles eu me acompanhei deles, né? Me seguiram por toda a minha vida. E hoje estava lendo a palavra do Senhor e eu vi, e me chamou a atenção justamente por isso, porque quando o povo de Deus tomou a posse da terra, então cada um já tinha o seu lugar já definido. Mas eles tinham que continuar tirando as pessoas, né? Dali as que não eram, né, deles, para que eles ficassem com a terra somente deles, para que eles não fossem influenciados, para que eles vivessem uma vida pura. Só que esses homens vão fazer o quê? Eles, uns vão dizer que eles pagavam tributos, outros vão dizer que eles iam ser escravos, mas eles foram deixando. Então ficou um pouquinho de cananeu aqui, um pouquinho de fariseu ali, de jebuseu ali, um pouquinho de amorreu acolá, e eles foram ficando naquele meio. E à medida que eles foram ficando, as influências da terra desse povo começou a influenciar o povo de Deus. E o Senhor tinha dito, olha, não crie relacionamentos, mas o povo de Deus faz o quê? Começa a se casar com as mulheres dessas pessoas. E aí, o povo de Deus agora, eles começam a ser o quê? Influenciados. E essa influência foi negativa para eles, como aquela mulher foi negativa para mim. A falta que nós temos de habilidade de selecionar as pessoas com as quais convivemos, os hábitos das pessoas e começamos a absorver esses hábitos, nos tornam pessoas fracas, vulneráveis, influenciáveis, pessoas sem perspectiva, pessoas sem um propósito, sem um futuro. Por quê? Porque ele não tem essência, a essência dele é do outro. E esse povo, para agradar as mulheres, agradar os pais, agradar o povo dessa mulher com que ele tinha criado um relacionamento, então eles começam a adorar os deuses, eles começam a se prostituir diante dos deuses e o Senhor vai se afastar. E como consequência, o Senhor vai trazer para eles o exílio que vai acontecer algum tempo depois. Ou seja, eles eram escravos no Egito, passaram agora a ser proprietários de terra e vão voltar a ser agora escravos da Babilônia. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que as nossas atitudes, se nós não tivermos maturidade, elas vão influenciar na nossa vida. Nós vamos deixar de ter as atitudes decentes para começar a viver com hábitos que são totalmente contra a vontade de Deus. Eu tive 2 exemplos. Eu tive um mau exemplo, que eu entrei nele e depois tive que ser corrigida para sair, e teve o outro que serviu para mim até hoje. Então, hoje eu tenho o hábito de procurar guardar as coisas que eu preciso para não ter que ficar procurando, porque realmente procurar é terrível. E a palavra do Senhor nos diz exatamente isso. Nós devemos guardar a palavra dele no nosso coração para a gente não pecar contra ele. Ele nos manda ler e meditar na palavra dele dia e noite. E é esse o nosso caminho. Se nós queremos ter uma vida com ele, viver do que ele tem preparado para nós, nós temos que ter uma mente renovada.
Paulo vai nos dizer que não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo, ou com as coisas que você convive com elas, mas transforma pela renovação da vossa mente. Isso cabe a você renovar a sua mente. Não adianta pessoas falarem, não adianta nada se você não quiser. Quando eu ouvi a correção, eu quis mudar e eu mudei. Então, renova a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a minha mensagem para você hoje. Não permita que o meio que você está te influencie, mas seja você um agente influenciador. Não permite que essas pessoas elas venham contaminar você, mas venham exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que você passe. Você não precisa se amoldar, não precisa querer se impor, porque o bom perfume de Cristo, se você tem, ele vai exalar com certeza. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.